Educação à distância, mudando realidades. Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui, né, no curso. Vamos dar continuidade à democracia e direitos à participação de crianças e adolescentes. Eu sou Monique Carvalho, né, vou ministrar essa teleaula 2 com o tema sobre, né, a participação social no Brasil, os passos da participação. E comigo aqui na bancada o professor Rodrigo, que vai, né, fazer o papel do apoiador, como o professor Humberto fez de manhã. Professor Rodrigo. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Nesme. Vou estar com vocês também hoje aqui auxiliando a professora Monique. Sou psicólogo de formação e trabalho com a questão dos direitos humanos na internet, que a gente vai ter a oportunidade de debater logo mais hoje à noite e amanhã pela manhã também. Isso. Então, vamos retomar, né, o que a gente estava vendo durante a manhã. Foi uma manhã muito interessante, né? Tanto vocês produziram muitas informações, depois eu tive a possibilidade de ler no grupo os comentários de vocês, agradeço os elogios, mando os abraços aí para todo mundo da Amazônia Legal que pediu abraços. E enfim, vamos continuar com uma discussão, né, um pouco mais direcionada à participação social no Brasil, que é o conteúdo desse momento. E aí, quais são os objetivos, né? A gente vai fazer uma reflexão sobre como foi construído a ideia da participação e com um marco temporal muito específico, que é o marco da Constituição de 1988. Então, eu vou falar um pouquinho sobre antes da Constituição, né, as mobilizações e os movimentos que, né, como é que eu posso dizer, deram origem ou foram constituindo os artigos da Constituição para se chegar, então, a esse marco, que é a Constituição e que traz, né, a ideia da participação como um elemento muito importante em vários momentos. Bom, aí, né, só para a gente situar um pouco, né, eu vou falar das lutas dos movimentos sociais, da Constituição, como eu falei. Bom, até antes de 1988, né, a gente vivia um período, né, na sociedade em que os espaços de participação eles eram muito reduzidos, né, para não dizer que eles eram inexistentes, eram impossibilitados, né, os indivíduos eram impossibilitados pelo regime que estava, né, colocado à época, estavam impossibilitados de exercer efetivamente os seus direitos políticos, né? Isso faz parte da história do nosso país, uma história infelizmente muito triste e mas que foi, né, superada e que por conta de movimentos sociais que foram, mesmo na clandestinidade, mesmo, né, à margem da legalidade, digamos assim, foram se fortalecendo e tiveram a possibilidade então de pressionar, né, o governo à época, e aí, né, foi uma vitória dos movimentos sociais e de vários segmentos. Se né, vocês aí já tiver gente lá da militância dos anos 60, 70 na questão da infância, com certeza lembra desse período, né, final dos anos 70, início dos anos 80, em que o país ele vivia, né, uma efervescência de mobilização justamente pela história, né, que ali dos anos 60, né, especialmente a partir de 64. Então, eram os movimentos pela saúde, movimentos pela água, pela moradia. Uma série de movimentos sociais foram se juntando e se constituíram, de fato, numa força política que contribuiu muito no período da Assembleia Constituinte e que deu origem à própria Constituição. Né? Como eu falei, a sociedade civil e diversos movimentos sociais ganharam força política, né, nesse finalzinho dos anos 70,
e, junto com outros atores sociais, contribuíram, então, para essas formulações. A Constituição de 88, ela assegurou um conjunto de direitos, né? Ela é, inclusive, denominada de Constituição Cidadã, justamente porque ela coloca escrito, né, determinado ali, quanto o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito à moradia, tudo isso está lá assegurado. E um desses direitos também é o direito à participação popular na tomada das decisões sobre as políticas públicas. Os artigos que citam, né, literalmente a questão da participação são os artigos 194, 198, 204, 206 e 227. Né, depois, aí se vocês quiserem dar uma procurada na internet, né, acessar a Constituição e dar uma lida nesses artigos, vocês vão ver que eles falam de educação, falam de saúde, falam de seguridade social, falam de criança e adolescente. São artigos que citam que para que a política pública aconteça nessas temáticas, é fundamental a participação dos indivíduos. Então, é fundamental que os indivíduos participem, isso está na Constituição, das tomadas de decisões nos espaços a serem constituídos. O que a Constituição de 1988 nos apresentou foi, olha, é fundamental que os indivíduos participem das tomadas de decisões e como a gente vai fazer essas tomadas de decisões a partir de diferentes mecanismos de participação. Então, são esses, né, são a partir da Constituição que vai se construindo esse processo. Mas, né, como eu falei de manhã e reforço ainda, né, agora nessa segunda aula, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Porque, apesar de estar na Constituição, é aquilo que a gente estava discutindo de manhã, né? O professor Humberto também citou isso na aula dele e eu reforcei isso na aula no período da manhã, que ainda que se tenha um conjunto de normativas, né, um conjunto de leis, de regimentos, de portarias, de resoluções, a gente ainda não consegue efetivar essa participação na nossa prática cotidiana. Ainda é um desafio para nós, né, para os nossos espaços que existem de formação e de construção desse debate e desse diálogo com os governos. Como é que eu posso dizer? A ampliação mesmo, a participação de muito mais gente, né, nesses processos. Você tem a possibilidade de organização de espaços legítimos de participação ao ter, de fato, uma participação qualificada, garantida à população e aos mais diversos segmentos sociais. E isso a gente ainda precisa, né? Isso a gente precisa exercitar, precisa ainda consolidar e às vezes parece que a gente avança e retrocede, mas eu acho que de uma certa forma também faz parte do processo, né? Retomando novamente de manhã, a gente vive uma democracia recente, né? Pouco mais de 30 anos, quer dizer, 30 anos, e a gente ainda precisa que esses espaços se fortaleçam. É uma disputa política, uma luta que os movimentos sociais, mais a sociedade civil organizada, tem que comprar junto ao governo, né? Não vai ser dado e, ao mesmo tempo, a população tem que exigir, os cidadãos têm que exigir que esses espaços sejam, de fato, constituídos. Nesse processo, a articulação, né, entre
as duas esferas, a sociedade civil organizada e o setor público, é fundamental para que a gente estabeleça uma cultura pública mesmo, né? Uma cultura pública igualitária e sem privilégios, né? Fundada na representação plural dos interesses e na garantia dos direitos. Isso é fundamental dentro de processos de participação social. É construir espaços que tenham pluralidade de interesses, né? E que as condições de participação sejam iguais, né, disponíveis a todos e que, enfim, né, tenham um acesso, né, fácil e garantido pelo poder público, né, que é uma discussão, um debate, como é que eu posso dizer? Uma parceria mesmo entre a sociedade civil e né, o setor público. Eu vou perguntar ao professor Rodrigo como é que tá as participações ali no grupo, como é que o pessoal tá respondendo. Vamos lá, então tem só um pedido técnico aqui para aumentar um pouquinho o volume, se for possível, ou algum campus lá, talvez seja um problema local, espero que já tenha resolvido, mas o pessoal até compartilhou aqui o texto da Constituição e os artigos que foram citados pela professora Monique, para enfatizar isso do ponto de vista do que está escrito no texto da lei. Então, é importante lembrar, o texto da Constituição é muito grande, mas a professora citou os artigos específicos, vale a pena ler, o artigo específico é muito curto e é bom para entender. Mas, por enquanto, sem nenhuma dúvida específica, mas o pessoal está acompanhando aqui, mandando várias fotos, o pessoal reunido. Já eu volto com mais perguntas, professora. Então, vamos retomar, né? É bom que vocês estão gostando e bom que vocês estão contribuindo também, enviando as informações. Vocês podem acompanhar, né, no material aí, no texto de referência, a partir da página 32, a gente também, né, acompanha nos slides e acompanha no texto, para, né, ter aí também um material de apoio e, né, vocês entenderem da onde que a gente, né, tá falando e como que foi pensado e organizado, né, aqui as aulas. Bom, voltando ainda um pouco, né, a essa cultura política, eu acho que é fundamental a gente refletir sobre a forma como a gente se organiza politicamente também. É muito ambivalente a forma como a política, a gestão da política ou as ações políticas, elas vão acontecendo no nosso país. Né, a gente tem que o tempo inteiro pressionar e ir, como é que eu posso dizer? Reforçar mesmo, né? Porque é inconteste que a participação dos indivíduos, ele pode promover, né, as políticas públicas e contribuir para transformar algumas práticas que elas são muito arraigadas na nossa forma de estar na política e de fazer política no nosso país. E especialmente, né, 3 conceitos que a ciência política utiliza e a sociologia também, aí na página 33, que, né, a ideia do mandonismo, que, acompanhando aqui no texto de referência, é uma prática política caracterizada pelo exercício do poder por estruturas oligárquicas e personalistas, né? Você tem aí um domínio de grandes oligarcas, né? E eles vão conduzindo a política nacional. Isso é uma herança que vem do colonialismo, e a gente, quanto mais participação tiver, quanto mais indivíduos inseridos nos espaços de participação, aqueles, né, que eu já citei de manhã, conselhos, participação nas conferências, participação nas audiências públicas, tudo isso vai contribuindo para que essas formas, né, essas práticas, elas vão ficando pelo menos um pouco mais constrangidas. Uma outra, né, também muito arraigada e conhecida é o clientelismo, que é a troca de favores entre os políticos e os cidadãos. Então, ao invés de ter ali
organização que seja política, que seja de fato, né, em prol do interesse coletivo, do bem comum, ela é uma troca de favor, né? Eu voto em você se você fizer isso para mim. E quanto mais espaços participativos tiver, quanto mais sociedade civil tiver nesses processos, essas políticas elas vão ficando mais constrangidas, né? E de manhã algum cursista perguntou sobre a questão da transparência, e a política pública ela vai ficando cada vez mais transparente e mais de fácil acesso a todos os indivíduos. E a terceira característica, digamos assim, né, da nossa cultura política é a prática assistencialista, que é essa prática de ajuda, né, em detrimento de uma política universal. Então, você, né, ao invés de construir uma política pública de alimentação saudável, por exemplo, se constrói políticas de doação de cestas básicas para grupos específicos, né? Ao invés de fazer políticas de educação mais ampliada, faz políticas direcionadas a determinados grupos. Então, acho que essa ideia do assistencialismo também ela é bastante constrangida quando se tem uma sociedade civil participativa e espaços de participação garantidos, né, nos municípios, nos estados e no nível federal. Bom, né, existem diferentes mecanismos já estabelecidos e legitimados no Brasil, né, pelos movimentos sociais, pela sociedade civil e também nas instâncias governamentais. Né, apesar da gente estar vivendo aí um momento de, digamos assim, dúvidas com relação aos conselhos, especialmente, a gente falou um pouquinho isso hoje de manhã, eles são garantidos, né, eles estão na Constituição, então eles existem, né, formalmente, e é preciso que se repense, né, a forma como eles vão passar a funcionar a partir do decreto presidencial. E como também, a partir desse decreto, é possível, né, urgente, que os movimentos e os grupos que já estão em atuação questionem, problematizem e tentem estabelecer um diálogo, né, para que isso seja revisto. E aí, como exemplos, né, eu estava falando os conselhos de políticas, que existem tanto no município, no estado e federal, e aí os conselhos de política, eles não são apenas de criança e adolescente, eles envolvem conselhos de saúde, conselhos de educação, conselhos de habitação, conselho de juventude, os conselhos de criança e adolescente e também os conselhos temáticos, né? Os conselhos de mulheres, conselho de direitos humanos de uma forma geral, conselho de população de rua, conselho de população negra, conselhos para debater questões religiosas, tudo isso são espaços deliberativos que ajudam na construção da política, né, de uma política pública mais universal, mais eficiente, mais eficaz. Além dos conselhos, a gente tem como exemplos, né, de espaços de participação as conferências, as consultas públicas, e aí a internet é um espaço importante, né? O professor Rodrigo vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da internet, mas a internet é uma ferramenta bastante poderosa, né, no processo das consultas públicas, porque hoje em dia fica muito mais fácil você abrir um processo de consulta colocando as questões da internet, divulgando nos sites, pedindo a colaboração da sociedade de uma forma geral, para que, né, essas consultas e para que as questões possam ser debatidas, além das audiências públicas, né? Que são também importantes espaços de participação, né, mais ampliados, onde mais indivíduos podem participar, podem falar, né, podem ouvir
as autoridades, né, os gestores ou os responsáveis pela política, para que né, se tenha ali um debate mais qualificado, mais, né, como é que eu posso dizer, mais sério, né, e participativo sobre o tema, né, da audiência. Aí, só para a gente também, né, dar uma olhadinha no conceito, quando a gente está falando de conselho de política, a gente está falando de canais institucionais plurais, né, permanentes, autônomos e formados por representantes da sociedade civil e do poder público. Em geral, a formação desses conselhos ela é paritária. Você tem, né, metade, né, um número né, paritário, né, metade de pessoas da sociedade civil e um número, né, a outra metade de gestores públicos, de pessoas que participam do governo. A formação, né, tanto os conselhos temáticos quanto os conselhos de criança e adolescente ou de educação, saúde, eles têm as suas formações muito de acordo com a realidade de cada município, né? Cada município tem autonomia para construir o seu conselho da forma que melhor lhe parece, né? De acordo com a quantidade de secretarias, de acordo com a formação da sociedade civil, né? De acordo com o número de habitantes, tudo isso tem as instâncias municipais, o mesmo estaduais, têm autonomia. O que o Conselho Nacional, por exemplo, né, de Criança e Educação, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente faz, o CONANDA, é orientar. Né? Ele orienta a construção dos conselhos municipais, quer dizer, na verdade ele orienta a construção para os conselhos estaduais e esses orientam a construção para os conselhos municipais. Então, tem aí uma linha, né, de atuação que isso em vários temas, né? Tem aí um diálogo forte e coeso entre as 3 esferas governamentais, os 3 níveis, para que a política ela saia do nacional, né, e ela consiga chegar aos municípios de forma que ela, né, tenha uma eficácia, uma eficiência e possa também ter as realidades locais contempladas. Por isso, os conselhos são autônomos, eles são institucionalizados, né? Então, né, cabe ao poder público construir espaços, garantir espaços para que os conselheiros possam se reunir, né, garantir orçamento, garantir uma estrutura mínima de organização. Isso está também na base não só da Constituição, mas também das diretrizes do Conselho Nacional. Ele necessariamente tem que ser mais plural, né? Tem que abarcar um conjunto de instituições, tanto da sociedade civil quanto das secretarias, e as discussões têm que levar em consideração a realidade local. Professor? Temos aqui, professora Monique, algumas colocações interessantes. A Patrícia, eu não localizei de qual polo, mas ela compartilhou aqui com o grupo uma resolução muito importante do CONANDA e que enfatiza a participação de adolescentes no próprio CONANDA. E esse é um movimento bem legal e acho que seria legal comentar, se possível, como é importante incluir as populações-alvo diretamente dos conselhos que tratam de direitos de populações mais vulneráveis, como é a criança e adolescente, que muitos adultos falam sobre e fazem políticas sobre, e nem sempre a gente de fato considera a voz e a perspectiva dos próprios adolescentes. E a colega compartilhou a resolução, que vale muito a pena ler, que institui a participação de adolescentes
como membros permanentes de conselhos. Isso vale para outros conselhos também. Outro ponto que o pessoal está debatendo, é muito interessante para a professora comentar, é explorar mais, talvez se der tempo, professora, mas o pessoal ficou bem animado com a discussão sobre assistencialismo, mandonismo, clientelismo e como é importante a prática dos conselheiros de direitos e toda a perspectiva da Constituição que você traz quebra com essa cultura de assistencialismo, né? E o papel nosso, em geral, é de instituir política pública que quebra com essa lógica do favor ou da assistência ou de uma ajuda para uma garantia de direitos propriamente ditos, né? E essa discussão do clientelismo tá bem interessante aqui com os colegas. Então acho que esses 2 pontos por hora. Tem muitas coisas chegando aqui, mas essa questão dos adolescentes e da ruptura com as práticas clientelistas, que é um papel tão importante dos conselhos de direitos e tutelares que estão aqui com a gente. Sobre a resolução do CONANDA, eu imagino que eles estejam falando da resolução 191. Inclusive Exatamente. Inclusive o tema, né, da teleaula de amanhã, do debate de amanhã, que é especificamente sobre a participação de crianças e adolescentes nos conselhos de direitos. E aí a gente vai falar, né, mais detalhadamente sobre essa resolução, mas adiantando um pouco hoje, o que a resolução 191, ela é, na verdade, resultado de muita militância por parte dos próprios adolescentes e também dos conselheiros, tanto do Conselho Nacional quanto dos conselhos estaduais e municipais e do Fórum, também do Fórum DCA, para que os adolescentes eles não participassem apenas das conferências, né? As conferências de direitos, elas são um mecanismo super importante de participação social, né? A gente tem diversas conferências e a conferência de criança e adolescente, como a gente vai ver amanhã, ela acontece já desde dos anos 2000, é um espaço muito importante, mas a participação de adolescentes como delegados e participando efetivamente, sendo ouvidos e podendo apresentar suas considerações, ela é bem recente. Ela vem das últimas conferências. E aí, em 2013, se constituiu uma resolução, que é a Resolução 159, que também é resultado de uma das conferências. E nessa resolução, o CONANDA sugeria aos conselhos estaduais que criassem espaços de participação dentro dos próprios conselhos. Aí a resolução foi, né, os conselhos, alguns criaram, outros não criaram, e aí na última conferência os adolescentes brigaram literalmente, discutiram, chegaram na plenária final, né, com muito gás para dizer, olha, nós não estamos sendo ouvidos, nós queremos mais do que só vir aqui, nós queremos mais do que só ir às reuniões esporádicas do CONANDA. E aí o CONANDA constituiu então a resolução 191, que estabelece o Comitê de Participação de Adolescentes. Mas aí eu já falei muito do que é amanhã, né, me antecipei, mas eu acho que tudo isso está na discussão. Eu acho que é fundamental para a gente fazer uma reflexão e pensar também, né, já ir esquentando pro encontro de amanhã, como que hoje, no cenário que nós temos, o Comitê de Participação de Adolescentes vem funcionando e como que os estados também estão construindo esses espaços de participação. Sobre as nossas características, né, digamos assim, nossas características políticas, o mandonismo, o clientelismo e o assistencialismo, é claro que a gente ainda tem muito dessas práticas acontecendo no país, né? Ainda que a gente tenha alguns espaços de participação, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para que, né, essa prática cultural ela se desconstrua. E o caminho é cada vez mais a participação. Eu estou falando muito aqui de conselhos, mas existe uma série de outros mecanismos, como eu já citei, ou ferramentas para que a gente possa
questionar e pressionar o poder público e constranger, eu acho que a melhor palavra é essa, e constranger, né, não só os gestores do executivo, mas também o pessoal do legislativo, a olhar para a política pública de forma mais universal, de forma a garantir os direitos de cidadania efetivos, né? O direito esses elementos não sejam identificados como favores, mas sim como direitos. Nesse sentido, a gente tem uma legislação que é muito boa. A Constituição Federal, ela é uma Constituição grande, mas ela é uma Constituição que universaliza direitos, que ela trata dos direitos, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, né, ele faz uma ruptura com uma forma de olhar as crianças e os adolescentes, né, eles observam ali, ele aponta as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e esses sujeitos de direitos têm que ser protegidos pelo Estado e pela família, tem que ter seu direito garantido e também ele tem que ter assegurado todo, né, um bem viver, um bem-estar, né, na sociedade. Então, eu acho que o caminho da participação, ele é longo, ele é árduo também, eu falei de manhã e vou repetir aqui, a gente tem que brigar por isso, né? Não nos vai ser dado de forma simples, né? Tem que ser disputado efetivamente e construído espaços em que se tenha efetivamente a participação e a consolidação, né, dos direitos. Pensando ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que criança e adolescente é prioridade absoluta, né, no país, a luta dos conselhos, e aí tanto os conselhos de direito quanto os conselhos tutelares, é que essa máxima seja garantida, que criança e adolescente, ela é transversal, né? Ela passa por todas as políticas, educação, saúde, segurança, habitação, alimentação, todos os temas, né, passam as crianças e os adolescentes passam por todos os temas, então eles têm que ser considerados de fato prioridade absoluta. Voltando um pouco aqui na nossa temática da participação ainda de forma mais ampla no país, embora a gente tenha que avançar, embora a gente tenha algumas questões, o Brasil, ele é um país referência do ponto de vista da participação. Ele é referência não apenas porque tem uma Constituição que avança, né, e que coloca a participação social como um elemento de direito, mas também porque já existiram práticas e experiências que consolidaram e que foram muito exitosas na questão da participação. Uma dessas práticas é o Fórum do Orçamento Participativo, né, que durante muitos anos foi vivenciado, né, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre e que no Rio Grande do Sul, e que muitas outras Assembleias Legislativas tentaram reproduzir o modelo, não só as Assembleias Legislativas de outros estados e de outros municípios, mas também de outros países da América Latina. Então, a gente tem uma série de experiências de participação na Argentina, no Chile, no Uruguai, especialmente, que foram inspiradas no orçamento participativo, que nada mais é do que, claro que não é tão simples assim, processo super complexo, mas que funcionou, que é abrir o orçamento do município e todos os indivíduos, todos, né, os moradores, enfim, poder decidir sobre aonde o recurso vai ser colocado. Claro que isso demanda uma maturidade política intelectual, né? Política intelectual no sentido de pensar no bem comum, né? É uma possibilidade de desconstruir efetivamente essas práticas mais assistencialistas, porque você está ali no pleito, no coletivo, votando se você quer que aquele orçamento vá para a construção da praça ou para
construção da escola, isso tudo isso contribui na formação também, na construção política da sociedade, né, do grupo. Bom, aí já antecipando, né, como forma de contribuir para essa ampliação, o CONANDA então lança a Resolução 191, como eu já falei, que é de junho de 2017, tá? Aí completando 2 anos, né, agora no mês de junho, a assinatura da resolução que assegura a participação permanente de adolescentes em caráter consultivo no âmbito do Conselho. Pronto. Aí para o pessoal ler com mais calma, né? Eu sei que tá no grupo também, o pessoal já compartilhou, mas é importante, né, ter aí a resolução 191 do CONANDA. Comentaram a 144 também da Conferência Nacional há 3 anos aqui, não sei se está na previsão aí, professora. Não, a resolução 144 não, mas é a que estabelece a realização das conferências de 3 em 3 anos, né? Inclusive esse ano é ano de conferência, né? A gente está aí, já estão acontecendo conferências, como, né, a gente já sabe, nos municípios, nos estados e organizando para a realização da Conferência Nacional, se eu não me engano, está agendada para outubro desse ano. A gente pode considerar, né, a participação dos adolescentes como um avanço nessa proposição das ações do CONANDA e um grande desafio ao próprio Conselho Nacional de que essa normativa se de fato constitua e se efetive na prática. Eu acho que é um ganho, né, já foi um ganho político essa resolução, mas a gente tem que avançar ainda um pouco mais e acho que cabe tanto aos conselheiros municipais quanto aos conselheiros estaduais um pedido, né, uma solicitação para saber como anda essa organização, como é que eu posso dizer, a concretização da resolução 191. Professor Rodrigo, alguma contribuição aí? Temos sim. A gente tem muitas fotos aqui, pessoal. Obrigado. A gente não vai conseguir falar de todos aqui. Muitas fotos, vários polos super conectados ali, na jornada longa, né, intensa durante o dia. Mas tem uma pergunta específica aqui do pessoal lá do Maranhão, Bacabal, falando um pouco, né, perguntando e provocando a discussão sobre a atual conjuntura, uma espécie de demonização dos movimentos sociais e alertando aqui, Francisco, sobre a importância de fomentar a maior participação dos movimentos sociais que já foram tão importantes e continuam importantes nas políticas públicas, né? Então, ele faz essa provocação para a gente refletir sobre ampliar a participação justamente nesse contexto de demonização dos movimentos sociais. Também lá de Bacabal, uma outra discussão sobre a importância da política pública, né, como base, superando isso que foi discutido sobre o clientelismo. E aqui contribuições enfatizando aí, Poliana, não sei de qual polo falando também, Santarém, falando sobre a importância da participação social e o fomento de uma cultura participativa, né, que é isso que você está discutindo, para que a população não fique à mercê de políticas só de cima para baixo, né? Então, essa construção envolvendo diferentes atores da sociedade é um destaque aqui do pessoal lá do polo de Santarém. Quero, né, agradecer as contribuições. Desculpe, professora, só uma que chegou aqui que tem a ver com isso, do Maranhão, dizendo que desde 2015 eles têm lá o orçamento participativo com participação social bastante intensa. Essa é a informação lá do pessoal do Maranhão, também de Monte Castelo, São Luís. Maranhão aí participando ativamente, né, desde mais cedo, acho que desde o início do curso, não só o Maranhão, mas todos os polos aí mandando suas contribuições, o grupo
Tá bem intenso, tá bem legal o debate. Eu, né, agradeço aí já de antemão ao pessoal que está prestando atenção e que está fazendo a reflexão junto com a gente. Legal a questão do fórum participativo, do fórum do orçamento participativo lá no Maranhão. Nossa, eu esqueci a primeira pergunta. A demonização dos movimentos sociais. Então, a gente vive, né, assim, eu acho que a primeira coisa, a construção da democracia e a construção de espaços da política, eles são processuais. E os processos, eles avançam e retrocedem. Isso faz parte da história mesmo, né? A história é formada por ciclos, então a gente tem momentos em que é necessário ter mais organização política, outros momentos isso já pode, né, ser colocado, fica mais morno, mas depois cresce, avança, recua. Eu acho que, do ponto de vista sociológico, isso faz parte dos processos. O que a gente tem que, no momento que a gente está vivendo, né, fortalecer os movimentos, porque a gente também tem como é que eu posso dizer? O início dos anos 80 foram anos de muita luta política, que depois arrefeceu um pouco nos anos 90, 2000, ficou mais tranquilo, assim, os movimentos sociais, eles foram se consolidando, foi, né, construindo os espaços e a luta foi mais abrandada. Mas, né, a história muda, a história é cíclica, estamos vivendo um outro processo e esse processo a gente precisa de mais coesão e do surgimento de novos movimentos. Até porque nós temos uma sociedade completamente diferente, uma sociedade mais tecnológica, que tem, né, tem um contexto social e político muito diferente de há 20, 30 anos atrás. Então, é necessário também reforçar a importância dos movimentos sociais, reforçar a importância da luta coletiva, e aí se tem, de fato, um momento em que esse pensamento mais conservador, digamos assim, de que os movimentos sociais, eles são, né, só para perturbar a ordem, digamos assim, ele tem que ser desconstruído. Mas como a gente desconstrói isso? Com espaços de participação legitimados, consolidados e, de fato, participativos, né? Com possibilidades reais de articulação entre governo, sociedade civil, nos processos de construção, né, desses espaços. Nesse sentido, os movimentos sociais, né, a luta coletiva, a força do povo, digamos assim, é fundamental. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento crucial para que surjam novos movimentos sociais. A gente está vivendo, e não é só o Brasil, né? A gente está vivendo isso, uma onda conservadora no mundo inteiro, em que algumas pautas de direitos humanos, por exemplo, elas são questionadas. Então, é um momento central, fundamental, de olhar o que a gente já fez, olhar o que a gente pode fazer e reformular, reavaliar e pensar como que os espaços que já existem e que, né, estão aí para serem ocupados, eles possam ser, de fato, garantidos. E aí, nesse sentido, a questão da participação de criança e adolescente, especialmente dos adolescentes, é fundamental. Porque se a gente consegue fazer com que os adolescentes participem, né, desde de adolescentes, seja nos grêmios estudantis, seja nos espaços dos conselhos estaduais e municipais, eles já vão tendo uma formação, né, política, para que eles entendam a importância de ocupar esses espaços. Então, eu acho que vocês estão num lugar muito privilegiado de participação, vocês são conselheiros, e aí eu acho que vale também uma reflexão para os conselheiros tutelares, né, de como eles também podem ir fomentando essa discussão da participação e o papel deles, né, como
cidadãos e integrantes de um coletivo, né, de uma sociedade, de um grupo social, que pode também, né, fazer essa diferença e fortalecer os espaços do Conselho Municipal e vice-versa, né, o Conselho Municipal fortalecer os espaços dos conselhos tutelares. Bom, aqui o senhor do tempo já me mostrou que eu tenho 5 minutos, e aí eu queria... A gente vai agora fazer aquele intervalo. Eu vou passar uma atividade para vocês. E aí, 20 minutos, vocês resolvem e, enfim, apresentam no grupo. E aí eu e Rodrigo, a gente vai ficar aqui num bate-bola depois desse intervalo. A questão... Pode colocar na tela? Então, a partir das discussões realizadas nessa noite, que estratégias podemos utilizar para fomentar a participação dentro dos conselhos de política? E aí vocês, né, se reúnam nos grupos de vocês, pensem, né, falem sobre as estratégias de vocês, falem sobre os planos de vocês, né, acho que é o momento da gente viajar mesmo e pensar como escrever, né, um pouquinho, como fomentar a participação dentro dos conselhos. Professor, alguma novidade por aí? A gente já temos uma colocação aqui do Polo Araguaína, se eu falei corretamente, só comentando sobre um pouco a diferença entre a realidade e a previsão da Constituição Federal, mas acho que é um tópico que a gente volta a discutir depois do intervalo, falando que às vezes a legislação parece que cria ilhas isoladas, os direitos não se efetivam universalmente. Isso acho que é um grande desafio de todos os países, fazer a democracia ser democratizada também, né? Acho que essa é uma discussão que a gente pode retomar talvez depois nas estratégias, né? A gente devolve a pergunta talvez para o colega, né? Como de fato a gente pode pensar estratégias para conectar essas diferentes ilhas, né? E chegar às pessoas terem mais direitos e conhecerem seus próprios direitos também. Exatamente, acho que a questão do direito, da ampliação do direito é fundamental, né? E acho importante a gente pensar também como ir ligando normativa com prática. Eu acho que esse é um ponto. Bom, a gente já está aqui, né, com o horário já quase fechando aqui, o senhor do tempo está ali me apontando a plaquinha. Gostaria de finalizar aqui agradecendo toda a equipe de transmissão, o pessoal do IFRO aqui, sempre muito atencioso, a coordenadora, né, a equipe de coordenação, Fernanda e Thelma, sempre também, né, afetuosas e gentis com as nossas questões aqui. Professor Rodrigo, com quem eu dividi a bancada, muito obrigada, um prazer. E deixo aí com vocês a atividade e a gente volta no debate. Muito bom. Então, gente, voltamos aí do intervalo. Espero que vocês tenham tido tempo, né, para discutir, ou pelo menos começar a discutir sobre as questões, né, as estratégias que a gente pode utilizar para fomentar a participação dentro dos próprios conselhos, né, para além dos conselheiros, também estimular a participação dos adolescentes, estimular também a participação de outros indivíduos, né, dentro não só dos conselhos, mas de outros espaços que porventura o município ou o estado tiver enquanto espaço de participação. A gente, né, pegou aqui algumas questões que vocês foram encaminhando ao longo da aula, né, dos debates que vocês foram fazendo, e uma das últimas que chegaram foi uma pergunta, né, sobre a diferença entre políticas públicas, políticas de estado, né, políticas de governo. O que é isso?
na verdade, assim, o conjunto de ações que né, o executivo ou o legislativo implementa, ele pode ser uma política, uma ação mais pontual, que se coaduna com aquela forma de, né, com o partido, com a forma de governo, ou ela pode ser uma política mais universalista, que abarque toda a população ou todo o grupo pelo qual é direcionado, né, seja direcionado aquela ação, enfim, né, aquela política, aquela promoção, aquele direito. Então, quando um chefe de Estado, né, um chefe do Executivo, ele elabora uma política mais pontual, digamos assim, ele está fazendo uma política mais restritiva. O ideal é que as políticas sejam de Estado, que passe, né, pode passar governos, pode passar partidos, mas que aquela ação, ela permaneça no tempo. A gente aqui na nossa cultura política, por conta dos elementos que a gente já tratou aqui, né, o assistencialismo, o mandonismo, o clientelismo, a gente não são poucas as ações que a gente pode pensar enquanto uma política de Estado. Uma política de Estado, por exemplo, que a gente pode citar é a educação, né? A obrigatoriedade da educação fundamental, por exemplo, é uma política de Estado. É uma política consolidada e aí tem muita contribuição do próprio Conselho de Educação, que atuou desde 1996 na Lei de Diretrizes e Bases, em toda a discussão da educação, para consolidar uma política de educação e consolidar a obrigatoriedade, né, de que todas as crianças até 11 anos têm que estar matriculadas nas escolas. Inclusive, né, é papel dos conselheiros tutelares fazer esse acompanhamento, né? Caso a criança esteja fora da escola, ela pode ser a criança não, né, mas o conselho tutelar, ele é acionado e os pais são notificados. Então, a política de educação é um bom exemplo de uma política de Estado. E aí, professor Rodrigo, como é que estão aí as respostas, a construção aí do debate no grupo? Tem muita coisa aqui, viu? Tem alguns com uma letrinha muito pequena, eu não consegui ler muito bem não, mas tem muita coisa legal aqui que chegou. Então, o pessoal discutindo muito a questão de vários exemplos de estratégia, né? Acho que tem alguns que vale a pena destacar. Como é importante divulgar a existência dos conselhos e das formas de participação social, porque muita gente não conhece ainda, né? Então esse é um fato bem importante. Sugestões de fazer como estratégia intervenção em escolas, o que é muito legal. Discutir com crianças e adolescentes também noções básicas da lei e da própria forma de participação social. Uma coisa que eu acho muito legal que apareceu aqui, professora, é a necessidade de ter planejamento dos conselhos, planejamento das ações e incluir a convocação da participação social nesse próprio planejamento dos conselhos tutelares ou conselhos de direitos. É super estratégico isso e eu particularmente acho que falta muito nos nossos espaços de participação planejamento, né? Organizar, ter um plano anual ou de preferência um plano decenal, como já foi feito no Brasil em alguns momentos, e como a gente sabe que acontece a participação social na Europa, principalmente, são projetos de décadas de participação social, uma construção de longo prazo, e aí também outras estratégias que surgiram aqui. Parcerias e articulação, eu acho que isso é muito legal também, porque não tem como um conselho fazer nada sozinho e também não tem como só um órgão de governo fazer sozinho. Eu acho que justamente a ideia da participação social da própria Constituição é permitir essa articulação, né? Eu vou me permitir um comentário aqui em cima do que a professora comentou em relação aos movimentos sociais, né? Até a pergunta dos colegas. A gente tem que lembrar que movimento social não é um bloco, né? Assim, movimento social é só quem está lutando contra alguma coisa. Não. Todas as vertentes de conservadores, progressistas, independente de qual visão de mundo, são movimentos sociais. E o espaço de participação da democracia é justamente ter uma estrutura organizada, cívica,
para essa diferença entrar em diálogo, essa capacidade de ter mecanismos de participação para permitir o conflito ser mediado, né? Porque a gente fica pensando, tem que todo mundo concordar com tudo? Não. E o movimento social não é só de um lado, né? Todos os lados possíveis. E a participação é isso, é permitir todos e todas, na sua diferença, participarem e darem suas opiniões, darem suas sugestões, e isso precisa ser organizado, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que planejamento, participação com parceria, articulação, é algo que tem tudo a ver com a boa política pública, que é o que a gente pretende aqui estimular, e o que vocês fazem e vão continuar fazendo, especialmente em torno do direito da criança e adolescentes. Por enquanto, acho que é isso, professora. Deixa eu recuperar mais aqui, tem muita coisa chegando. Enquanto isso, eu vou, então, respondendo, né, ou tentando organizar as ideias. O professor Rodrigo falou do plano decenal. Eu acho importante também recuperar como um importante espaço, né, acho que a construção dos planos foram momentos importantes para os conselhos. Eu acho que os estados que conseguiram construir seus planos e colocar os seus planos em execução, acho que é um avanço e um ganho. Construir um plano decenal, né, dos direitos da criança e do adolescente não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas esse planejamento é fundamental também na participação. Como a gente estava falando de manhã, eu acho que as palavras, né, que sintetizam um pouco a ideia da participação e de uma participação qualificada, com ganhos efetivos, né, com a possibilidade de construção de construção não, mas de consolidação da democracia e de construção de espaços legítimos e legitimados, né, por toda a população. Né, as palavras são parceria e articulação. A gente falou um pouco de fazer uma coisa transversal, intersecretarial, que todas as secretarias e que todas as esferas elas possam de fato participar, ter um diálogo, assumir o seu papel ali, né, o papel de cada um, não só dentro do sistema de garantia de direitos, mas também em outras esferas da sociedade. A ideia da divulgação, a gente, né, de manhã foi citado também, e eu acho que é importante retomar como uma estratégia divulgar a própria existência dos conselhos. O conselho, né, o CONANDA, por exemplo, ele existe desde 1991, e talvez a gente fizer uma pesquisa, né, fizer uma enquete, você conhece o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente? Possivelmente a gente vai ter, sei lá, uma parcela da população que não conhece. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma ferramenta, uma legislação que muita gente conhece, mas não necessariamente as pessoas conhecem o Conselho. Eu acho que as pessoas conhecem mais os conselhos tutelares, porque tem uma atuação mais na base, né, mais junto com tá ali atuando em casos de violência e de violação de direitos, mas poucas pessoas conhecem as atividades dos conselhos de direito, tanto municipal quanto estadual e o nacional. Então, acho que nesse processo, né, acho que o processo de divulgação das ações do próprio conselho pode ser uma estratégia muito importante para fomentar essa participação. E aí eu acho que um instrumento poderoso que se tem são as redes sociais, né? Os conselhos construírem, né, fazerem perfis nas redes, seja, né, com a Facebook, Instagram, WhatsApp, para fazer uma comunicação mais direta com a população. Eu acho isso, né, bem interessante. Né? A outra estratégia que, né, o professor Rodrigo apresentou, né, a partir da leitura, foi intervenção em escolas, e aí também o diálogo com a escola é um espaço, né, privilegiado, porque os adolescentes, especialmente as escolas de ensino fundamental,
E aí os adolescentes que participam, né, o que poderiam vir a participar dos conselhos, eles estão nesse espaço, eles estão na escola. Então, eu acho que né, seria um elo de ligação muito importante. E na maior parte dos conselhos, né, tem a participação da escola, né, tem algum representante da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu acho que fazer essa parceria, aí, né, retomando a ideia da parceria, e fazer um planejamento anual de como a gente vai ampliar a visibilidade e as discussões realizadas dentro dos conselhos, né, acho que a gente ganha muito nesse, né, no processo. Então, professor, mais questões? Muita coisa. Vou destacar aqui por hora uma discussão que está tendo aqui no grupo, que é em relação a uma espécie de bolha, né? A gente fala muito hoje de bolhas, né? Às vezes a gente ter essa discussão muito limitada para pessoas já mobilizadas e que já participam, né? Alguns usaram aqui até o termo encastelamento, né? Essa coisa de algumas pessoas que já participam muito, já têm um lugar importante de fala e de poder até dentro dos conselhos, das conferências, e que muitas vezes isso fica restrito a esse pequeno grupo, né? Isso é muito importante e acho que é importante, principalmente para os conselheiros e conselheiras, também fazerem esse papel ativo de ser um pouco de elo de comunicação entre aqueles já super especializados e a população em geral, né? Fazer esse meio de campo, fazer essa mediação entre as pessoas que sequer conhecem às vezes os seus próprios direitos, sequer conhecem as leis, não sabem dos espaços de participação e tampouco da política pública, né? A gente está falando de uma realidade de um país que tem mais de 40% da população adulta que é analfabeto funcional, né? Não consegue ler uma lei, nenhuma dessas que a gente citou aqui, nem que seja só um parágrafo. Então, é importante nos espaços de palestras, mas também visitas domiciliares e que vão para além dos conselhos, né? A gente pensa a importância dos agentes de saúde, por exemplo, como atores sociais super importantes que fazem também esse elo entre a população, e isso é super importante para evitar isso que está sendo discutido aqui no grupo, que é esse distanciamento entre quem participa e o resto da população, que às vezes fica ali um pouco solta, né? E isso tem a ver de novo com planejamento, pessoal. Eu acho que a gente não pode esquecer o quanto importante é a gente ter um planejamento dessas participações, seja da criança ou do adolescente, especialmente nos conselhos municipais, por exemplo. Tem que planejar isso e também não esperar que essa participação esteja pronta, digamos assim. Tem toda uma pedagogia, todo um processo de aprendizagem dos próprios adolescentes que vão ter que entender a linguagem, entender a dinâmica, porque não é tão simples, né? E a gente tem que sair da camada imediata só de participação, não é só a pessoa estar de corpo presente e falar o que acha. Isso é importante, tem que garantir esse espaço. Mas a gente tem que ter camadas de complexidade aí para que a gente possa juntar essas diferentes participações, das mais simples e espontâneas, mas também somar isso com a voz dos especialistas, de pesquisadores, de gestores públicos, do próprio Poder Executivo, de movimentos sociais organizados. A participação tem que contar com essas diferentes perspectivas. E a perspectiva do leigo totalmente analfabeto, mas que é um cidadão, uma cidadã, que tem alguma visão de mundo, também é uma voz, né? Não é para dizer que todas são iguais, não. É justamente essa diferença de vozes que os conselhos e os espaços de conferência, mas também algumas agências públicas têm como local organizado para que essas diferentes vozes e participações possam ser combinadas para efetivamente se conectar com a política pública, né? Então, só para complementar uma discussão que o pessoal fez aqui, né? Que passa pela divulgação, passa pela inclusão, mas passa pela organização dessa participação em algo palpável de planejamento de gestão pública, de planejamento de implementação de ações que tem a ver com o que você falou agora há pouco, que não é só uma política de um governo A, B ou C. A gente está falando de um projeto de país, de um desenvolvimento de uma sociedade que acredita que crianças e adolescentes são prioridade absoluta e que merecem ter não só o direito de proteção, mas a própria Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas fala proteção
mas também participação das crianças e adolescentes e provisão de recursos e políticas públicas para que façam os direitos delas serem efetivados. Então, eu acho que esse é um tema que realmente é muito rico e especial para a gente debater aqui e seguir no nosso trabalho diário, né? De planejar essa participação. Perfeito, Rodrigo. Então, sobre a questão da bolha de mobilização, do encastelamento, da gente falar às vezes para a gente mesmo, uma outra frase dessa é converter os convertidos, né? Falar só para os convertidos. É desafiador, porque de fato a gente acaba... É mais fácil você dialogar, né, com aquela pessoa que já vai por livre e espontânea vontade até a reunião, se candidata, tudo mais. Mas o nosso papel também, né, enquanto pessoas que participam dos espaços, é ampliar isso, como, né, a gente vem falando já desde cedo. Romper com esse encastelamento, furar essa bolha, fazer com que as pessoas que né, não conhecem, não sabem da existência, mas que experimentam as violações de direito, por exemplo, na pele, elas possam ocupar esses espaços, estar nesses espaços. E eu nem estou falando diretamente dos espaços dos conselhos, né, dos conselhos de política, seja de criança e adolescente, seja de saúde, seja de educação, né, seja os conselhos temáticos, mas de participar de audiências públicas, de participar de fóruns de debate sobre sobre o tema que tiver, né, sendo debatido, de participar das próprias conferências, né? Então, eu acho muito importante a gente ter essa estratégia de mobilização para chamar mais as pessoas, né, para virem, porque a participação também, ela envolve uma vontade política dos indivíduos. E muitos indivíduos, né, a vida cotidiana, ela atropela, ela é imensa, então nem sempre você vai ter a disponibilidade de ir a uma reunião, de ir a um encontro. Você tem que ter um grande número de pessoas disponíveis e mobilizados para tal, para que a gente sempre tenha público, porque nem sempre todo mundo vai poder estar em todos os espaços. E às vezes, né, nesse encastelamento, não sei se o grupo chegou a comentar, mas acabam indo as mesmas pessoas e essas pessoas acabam participando de vários outros fóruns, né, de vários outros grupos, e acaba que a discussão vai girando em torno dos mesmos indivíduos. Então é fundamental, né, como é que eu posso dizer, para o fortalecimento da democracia, que esses espaços também sejam plurais e envolvam o maior número possível de pessoas nas suas diferenças. E eu achei perfeito, né, a consideração do professor Rodrigo, quando a gente, né, faz um fórum, por exemplo, de debate e que tenha diferentes atores da sociedade, desde membros do executivo, membros do legislativo, pessoas comuns que não são institucionalizadas, que estão ali só porque gostam de discutir política, que gostam de pensar sobre as questões, né, da vida pública, da vida cotidiana, pesquisadores, né, a universidade, movimentos sociais de uma forma geral, sociedade civil organizada em instituições ou organizações não governamentais. Então é fundamental. Esse espaço, né, montado com esses atores é um espaço central e mais, como é que eu posso dizer, de maior fôlego, né, numa sociedade efetivamente democrática. E aí juntar todos esses atores não é tarefa simples, não é fácil, as opiniões vão ser divergentes, né, cada um vai ter sua própria opinião. As opiniões elas podem esbarrar nos resultados das pesquisas, mas tudo isso, a construção de um diálogo, e aí, né, de novo, como a gente falou de manhã, de um diálogo que tenha respeito pelo outro, respeito pelas considerações que o outro está dizendo, afeto, né? Você não é aquele afeto
né, aquele sentimento de amor. Você não precisa gostar de todo mundo, mas é fundamental que se tenha um respeito pela opinião do outro, pela opinião né, a valorização da produção universitária, por exemplo, a valorização do trabalho do executivo, do gestor no executivo, entender um pouco também que o tempo da política pública e o tempo da gestão pública é diferente do tempo cotidiano, que isso também, né, o professor falou de planejamento, e aí quando a gente faz um planejamento, a gente esbarra nesse tempo da gestão, que nem sempre, ou quase nunca, infelizmente, é uma coisa que eu acho que tem que avançar muito, né, na gestão pública, e aí a participação também é fundamental nesse processo, que é juntar o tempo do planejamento com o tempo da execução, né? Eu acho que um exemplo muito, né, que todo mundo que está aqui hoje vivenciou é a própria execução desse curso, né? Estava planejado para acontecer há 1 ano atrás e ele está acontecendo só agora, porque os tempos da gestão, eles são diferentes. O que a participação pode providenciar e pode contribuir muito é que esses tempos sejam andem mais juntos, né? Se a gente planeja, a gente faz um plano decenal, né, pelos direitos da criança e do adolescente, que ele possa se efetivar em 10 anos, conforme foi, né, elaborado, e não que a gente vá construir o plano 10 anos depois. Então, isso tudo, eu estou, né, fazendo considerações de forma mais livres, assim, para a gente ir pensando, né, e reunindo elementos para a nossa reflexão, né, para juntar a nossa prática cotidiana, que é uma prática que muitas vezes é intensa, né? Você está ali resolvendo problema em cima de problema, e às vezes a gente não consegue parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Então, acho que esses momentos de formação continuada, eles são importantíssimos para que a gente tenha esse debate, esse encontro com o outro, esse encontro com o diferente também, né? Tá reunindo nos polos, né, conselheiros, tanto tutelares quanto de conselho de direito, dos mais diversos municípios, né, da Amazônia Legal. Então, eu acho que esses momentos são momentos riquíssimos, importantíssimos, que devem ser super valorizados, e que a gente possa sair daqui também com gás, né, um gás renovado e com propostas de ações para as nossas práticas cotidianas, né? Eu acho que não sei, um pouco a minha contribuição aqui na aula, né, nessa aula, nesse momento aqui. Temos mais questões, professor? Temos, muita coisa aqui. Eu acho que só queria aproveitar o que você falou do respeito, que eu acho que esse é um ponto crítico, né? E tem a ver um pouco, a gente vai falar da internet depois, mas essa ideia das bolhas na internet, né? Acho que a gente tem vivido na internet nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, é exatamente o oposto do que poderia ser uma boa participação social em prol de políticas públicas que acolham o plural, o diverso, né? Porque as bolhas das redes sociais acabam demonstrando o que é o de pior, né? Que assim, as pessoas incapazes de olhar o mundo minimamente pelo olhar do outro, ou de minimamente considerar com respeito a visão de mundo do outro, né? E espaços de participação social numa sociedade democrática estar justamente maduro o suficiente para poder encarar uma opinião completamente diferente da sua e tentar se colocar no lugar do outro para entender como que a mesma lei vale para você, vale para ele também, e como que a gente integra essas visões de mundo e essas necessidades diferentes diante do mesmo mundo, né? Então, essa questão acho que é legal de enfatizar do ponto de vista da discussão aqui, que é a participação social, ela é útil, inclusive, para pensar diagnóstico de situações concretas. Então, vou fazer um planejamento do ponto de vista do executivo, fazer um amplo processo, e os conselhos podem ajudar, de diagnóstico da situação local. Vamos consultar pais, mães, adolescentes, crianças, professores, vamos entender qual é a demanda principal desse território em relação a direitos da criança e adolescente. Esse diagnóstico já pode ter participação social, e a lei garante isso também. Essa questão de articular redes, que já voltou aqui o debate das redes, né? Mas também muitos colocando aqui uma coisa importante, além do diagnóstico, do planejamento, é o monitoramento.
acompanhar as ações. Ah, ok, fizemos diagnóstico, planejamos, mas e aí, vamos ver como é que tá, mês a mês, vamos lá, a cada 15 dias, monitorar o andamento das ações para não ficar aquela coisa solta também, é um ponto importante. Mas duas coisas rápidas aqui que colocaram, o tempo já está quase acabando ali, mas uma é super complexa, daria uma aula só sobre isso, eu vou comentar aqui, a professora pode comentar rapidamente, que é, alguém perguntou de uma forma bem na discussão, aonde está a separação entre punição, disciplina e proteção, né? Essa resposta está em todo o texto do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Que vai gradativamente mostrando como que a gente tem crianças e adolescentes como sujeitos em fase de desenvolvimento, sujeitos de direitos, que prioritariamente precisam ser protegidos e com provisão mínima de recursos para viverem bem, mas naturalmente tem também que ter alguma disciplina, tem deveres. Aí acho que eu resumiria dizendo, como toda lei, todo direito tem um dever acompanhando. A punição é a última instância de quando a gente não conseguiu educar, a gente não conseguiu prevenir uma convivência pacífica e, efetivamente, quando há necessidade, a punição entra e a lei existe, o Código Penal existe, a gente vai poder aprofundar aqui. E um último comentário daqui das discussões do grupo. Exemplos muito legais que vários polos trouxeram, eu conheço bem o programa e sou fã, que são as ações da Unicef no selo Amigo da Criança e que tem a ver com os NUCAs, né? Os núcleos que fazem obrigatoriamente a participação de adolescentes nesses núcleos que tem toda uma mobilização municipal e é muito legal, vários exemplos bacanas aqui de participação efetiva de adolescentes em toda a construção das políticas públicas locais e também dos conselhos, pelo que eu entendi. Isso é muito legal, é um exemplo bem, para quem ainda não está conectado, os conselhos de direitos e tutelares têm tudo a ver com essas propostas dos NUCAs, do programa do Unicef, que inclusive tem um desafio lá do NUCA e do plano que é de internet, a gente pode falar dele na próxima aula. Então, obrigada a todos, né, que encaminharam suas respostas, que contribuíram com a discussão. Esse tema, né, punição, proteção e disciplina, é um tema muito interessante. Eu acho que a gente, né, poderia render de fato até... Eu, inclusive, acho que tem, né, um dos módulos vai tratar do sistema socioeducativo, que eu acho que cabe, né, essa discussão. Eu tenho muitas questões com a ideia da punição no ponto de vista dos adolescentes. Eles estão em é uma fase da vida de aprendizado, então essa punição ela tem que ser, né, obrigatoriamente uma aprendizagem, né? Então o sistema socioeducativo ele tem que garantir que aquele adolescente ele aprenda, né, que de fato seja educativo, que ele entenda, né, que o que ele fez não pode ser feito e não, né, apenas a privação da liberdade pela privação da liberdade. Mas aí já é uma outra questão, mas apesar de ser uma outra questão, é uma questão que está inserida também nos espaços de participação. Meu tempo se esgotou, mas, né, amanhã a gente continua, e aí para o nosso terceiro momento, que é mais as estratégias de participação de criança e adolescente efetivas, né? Como é que isso foi construído no país e quais são as experiências que a gente tem, inclusive internacionais. E aí, de novo, agradeço toda a equipe que está aqui me apoiando, me ajudando, ao professor Rodrigo, com quem dividi a bancada, muito obrigada, e a todos vocês, né, que estão aí participando e contribuindo, mandando no grupo, não esquecendo que a gente vai sistematizar as respostas e vai, né, disponibilizá-las no AVA, então, né, no ambiente virtual de aprendizado, a gente vai continuar conversando ainda por esses dias. Boa noite a todos e até a próxima.